Fala galerinha, professor Bruno Lopes, dando continuação aí então ao tema da chegada da educação à América, né? A educação na América portuguesa. Bom, a gente viu no nosso último vídeo institucional que foi deixado para vocês na plataforma que os jesuítas chegam ao Brasil tentando então colocar a educação para funcionar dentro aí do sistema Ratio Studiorum, que era um sistema que ia se preocupar aí com a questão ligada à didática, disciplina, métodos e currículos que seriam aplicados dentro aí então da América. Bom, a partir daí qual que vai ser a principal preocupação dos jesuítas? Educar os jovens e as crianças, porque eles achavam que a educação de jovens e crianças seria mais fácil e mais profícua aí dentro desse aprendizado, né? Outra coisa muito interessante que a gente tem que pensar dentro da Ratio Studiorum era que seria valorizado a partir daí então aquilo que os jesuítas quisessem que fosse pensado dentro da América. Então aquele sistema de organização então já baseado aí num cristianismo. Aí a forma como são organizadas as salas, a disciplina, o método de ensino, tudo vai passar a ser ditado então pelos jesuítas. Bom, a Ratio Studiorum então é um sistema implantado que valoriza a disciplina dentro dos conteúdos institucionais e dos conteúdos cristãos. A educação era direcionada, pessoal, tanto para os indígenas quanto para os filhos aí dos colonos e os próprios colonos. Lembrando a vocês que quando era direcionado para os indígenas, aí era uma educação mais catequista. Quando era destinada aí para os colonos, já era uma educação voltada mais aí para o ensinamento mesmo já de questões como leitura, gramática, retórica e vários outros pensamentos que eram valorizados na época, né? O que acontece? Dentro das reduções, que eram as missões jesuíticas, que eram onde os jesuítas aglomeravam os indígenas para poder educar, existia então uma necessidade de fazer com que eles esquecessem sua cultura. É aí então que o ensinamento jesuítico ele vai fazer com que haja a substituição cultural, fazendo o índio esquecer, né, a sua cultura e a partir daquele momento passar a praticar então a educação voltada para esse padrão eurocêntrico, para o padrão europeu aí, então de educação. Tá? É importante lembrar, pessoal, que os colonos, aí posteriormente seus filhos, né, eles tinham a oportunidade de estudar em outras instituições. Eles tinham aí a oportunidade de ir para a Europa, fazer faculdade, e dar continuidade aí aos seus estudos. Bom, para a gente poder entrar agora na era pombalina, a gente tem que falar um pouco sobre a educação na modernidade, tá? Que está aí bem destacado na apostila de vocês, depois vocês podem seguir. O que vai acontecer, pessoal? O período pombalino ele vai seguir uma estrutura da educação moderna, que é aquela educação que veio substituir os traços aí da educação medieval. Tá? Então nós temos a educação medieval com um pensamento teocêntrico e uma forma de ensino teocêntrico, que depois será substituída aí pela educação moderna, propriamente dita. Né? O que vai acontecer nessa modernidade aí que vai ser, digamos assim, mudado do pensamento medieval para o pensamento moderno? A valorização do humanismo, né? Então os indivíduos, depois daquele movimento renascentista, eles vão passar a reconhecer o individualismo, eles vão passar a reconhecer a importância do indivíduo dentro da sociedade e o ser humano, né, o homem, como o principal atrativo aí e a principal figura dentro desse sistema educacional. A escola ela também vai ser importante para a formação burguesa, né? Como eu já falei em aula e a apostila traz novamente esse tópico, como os burgueses eles dominam a economia da época, os seus filhos e os seus parentes vão voltar para os bancos das universidades. Para quê? Para aprenderem questões de normas como direito,
questões ligadas à economia. E vai ser interessante qual que vai ser o reflexo disso dentro da educação aqui na América? Os filhos dos colonos no desenvolvimento do Brasil colônia e depois do Brasil império, eles vão fazer, né, a sua formação inicial aqui com os jesuítas dentro das escolas que funcionavam na colônia depois império, e vão terminar o estudo superior aí dentro das universidades europeias. A formação dessa educação moderna tem como os principais precursores aí o Erasmo de Roterdã e o Montaigne, que defendiam a formação aí do juízo do aluno, que o aluno ele deveria se formar para ele ter uma condição virtuosa, uma condição ética de manter os seus princípios e fazer então com que tudo aquilo que eles aprendessem pudesse ser sintetizados para eles. E com a valorização do pensamento racionalista, né, as respostas deveriam ser buscadas através da lógica. Então já não era um pensamento mais com uma intervenção divina, onde as divindades, ou a divindade no caso do povo cristão, atuava dentro aí do cotidiano das pessoas. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Todas as explicações, a busca pela interação com os acontecimentos, ela vai ser realizada de forma lógica e sistemática. Tá? A escola também vai passar, turma, a fazer um apoio à família. Né? Segundo aí o Ares, o Philip Ares, 1981, página 38, a família passa a contar com a escola em uma espécie de proteção contra o mundo adulto e sua influência sobre as crianças. Então a gente sabe que dentro do mundo adulto existe as questões que eram tratadas como pecado, como coisas aí que eram pesadas para sua época, e a escola ela passa a ser uma forma aí então de instruir os jovens e fazer com que a família fique presente no cotidiano dos jovens. Vocês vão ler aí na apostila aí que eles não queriam abandonar o jovem por uma segunda vez. Né? Então isso quer dizer o quê? Que a educação também vai servir como uma forma de aproximação dos indivíduos com a sua família, das crianças com suas famílias. Qual que era o problema do mundo adulto, pessoal? Todos os problemas, todos os pecados, toda a ganância para os indivíduos dessa época aconteciam na vida adulta. Então a educação teria como um dos princípios aí a proteção, né, dessas crianças aí, através de seus prescritores, de seus familiares, contra essa perca, vamos dizer assim, essa perda, vamos dizer assim, da ingenuidade da criança. E vai mostrar também que após esse cenário educacional, as crianças elas vão se aproximar novamente da família. Né? Podemos pensar que, baseando-se nessa educação moderna, Pombal queria criar uma escola pública e laica. Então, trazendo a influência da escola moderna, dessa escola, né, que tinha como princípio aí a formação do indivíduo, a independência do indivíduo frente aos juízos, o que o Pombal vai querer fazer dentro da educação brasileira? Ele vai planejar colocar em funcionamento as escolas públicas e laicas. O que quer dizer isso? Públicas porque seria o governo quem administraria, tomaria conta dessas escolas. E laica porque não seria uma formação religiosa, seria uma formação mais independente da religião. É aí então que começa a ganhar uma cara o novo sistema educacional, que vai ser muito importante nesse contexto aí do meio do século XVIII e depois no decorrer aí da educação imperial, né, com o Brasil independente e tudo mais. Alguns motivos políticos vai fazer com que em 1759 os padres jesuítas sejam expulsos do território brasileiro e de todas as demais possessões portuguesas. Né? Quais que são esses fatores políticos? O fato dos jesuítas protegerem os índios contra a escravidão e serem os únicos que compreendiam a linguagem tupi-guarani, os únicos que sabiam falar e se comunicar com os índios na linguagem deles eram os próprios jesuítas. Então isso vai incomodar bastante o Pombal, que vai pegar então e expulsar os jesuítas de todos os territórios pertencentes aos portugueses. E a partir daí o que ele vai ter que criar? Ele vai ter que criar as escolas locais. Saem os jesuítas, entra então essa educação estatal
que vai ser instituída pelo Pombal. Por isso ele é considerado muito importante dentro desse cenário do despotismo esclarecido, né? Porque ele é considerado um indivíduo que quis trazer a educação através da escolaridade, a educação através das escolas para a América Portuguesa e as demais possessões aí então portuguesas. As aulas elas vão passar a ser aulas régias, pessoal, ou seja, vai ser submetida ao poder real. Isso não quer dizer que exista uma formação acadêmica sequenciada, né? As aulas régias vão ser aulas de que maneira? Os indivíduos então vão procurar essas aulas, e essas aulas aí vão ter como princípio formar os indivíduos de acordo com o interesse real, de acordo com o interesse estatal. Essas aulas então vão consistir em disciplinas autônomas, né, ministradas por um professor e sem vinculação com o sistema específico de ensino, ou seja, vai ser então desenvolvido aí de forma livre, né, sem que haja uma grade curricular, como eu falei anteriormente. Além das aulas régias, outro importante referencial para a existência de 2 estabelecimentos de ensino secundário mantidos pela iniciativa privada. Pode ficar tranquilo que não é corona não, tá, galera? Engasguei aqui com a saliva. O Seminário Episcopal de Olinda, fundado em 1800, e o Colégio do Caraça, criado em 1820. Essas instituições escolares, elas eram mantidas aí pela iniciativa privada, tá, pessoal? E tinha como intuito aí desenvolver uma formação a mais para os filhos dos colonos e os próprios colonos. Depois disso entra aí a parte da educação pombalina também durante o período imperial, tá? O império ele vai manter essa dinâmica das aulas régias com os filhos da elite, né, fazendo aí a educação primária e se preparando para poder cursar uma educação mais aprimorada na Europa, e os outros indivíduos, os demais, né, com uma educação simplesmente de primeiras letras, com um significado irrisório. E a população brasileira ela vai aumentar muito em número de analfabetismo. Bom, o tema da nossa aula de hoje foi esse, né? Vou deixar aí um fórum de discussão para que a gente possa debater essas questões ligadas aí com o setor educacional na América Portuguesa, e no próximo vídeo a gente vai tratar da educação no Brasil Império. Muito obrigado aí pela audiência, inscrevam-se no canal e dê like aí para esse vídeo. Valeu, galera!